Nessa terceira aula, sobre validações e para não errar nas funções do Excel, nós vamos utilizar a planilha Validação 2 Fórmulas. Se nós olharmos essa nossa planilha, aparentemente ela está ok. Então nós estamos tendo aqui o retorno das siglas de forma correta. Se clicarmos na célula da coluna E, você vai ver uma fórmula na barra de fórmulas. E essa é uma forma de você visualizar o conteúdo de uma célula, clicando sobre ela. Se nós clicarmos fora em uma célula qualquer e visualizarmos a planilha, é difícil identificar aonde estão as fórmulas. Uma dica para você, se quiser ver todas as fórmulas da sua planilha rapidamente, pressione Ctrl, Shift e a crase. Ctrl, Shift e a crase vai fazer com que o seu modo de visualização da planilha mude e eu consigo visualizar todas as fórmulas da minha planilha de forma rápida, sem ter que ficar abrindo célula por célula. Para voltar, Ctrl, Shift, crase novamente. Ele volta para a resposta como estava. Clicando então aqui nessa fórmula, aparentemente está tudo certo. Se nós checarmos, ele está conseguindo retornar todas as funções. Mas, na pressa, podemos entregar esse trabalho como está. Só que está errado esse trabalho. Se você perder alguns segundos do seu tempo e rolar a tela dos seus trabalhos, vai ver que a partir de um determinado momento, olha só, Tocantins estava retornando o valor certo. E a partir de uma determinada linha começou a dar errado. E tudo isso aconteceu nas demais células aí, das demais colunas e fórmulas da minha planilha. Por que isso ocorre? Porque nós não prestamos atenção no conceito principal dentro do Excel, que é as matrizes e os intervalos de células. Quando você tem listas que você vai utilizar nas suas fórmulas, normalmente essas listas são selecionadas no momento da criação da função, como nós fizemos aqui na função procv. Quando eu clico aqui na função procv, se você analisar, eu estou com o endereço de A1 até E28, que é a nossa tabela da planilha listas. O grande problema disso é que esta fórmula, quando copiada para a linha de baixo, ela vai mudar a referência. O que era A1 vai virar A2. O que era 28, E28, vai virar E29. Então perceba que eu tenho aí essa diferença entre uma linha e outra, porque o Excel foi preparado para isso. Ele pega a referência da minha célula, soma mais um quando eu copio para baixo. A partir de um determinado momento, quando começa a dar o erro, se nós dermos aqui um F2, note que a nossa lista está sendo procurada da linha A29 até E56. Se viermos aqui na planilha listas, A29 é essa linha, até E56. Ou seja, nós temos essa região aqui sem dados nenhum, onde o procv está procurando as informações. E isso faz com que a sua função dê erro. A forma de evitar isso, de forma simples, é, primeiro, você pode vir até aqui, selecionar todo o seu conjunto e pressionar a tecla F4. As referências da sua matriz serão protegidas. Então a minha matriz tabela estará ok. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que se eu rolar a tela, tudo já foi corrigido. Todas as siglas estão sendo trazidas corretamente. Essa região que você está vendo aqui dos meus dados é uma tabela do Excel. E aí, quando eu acerto uma fórmula, ele acerta das demais linhas automaticamente, sem que você tenha que fazer nada. Então percebeu a diferença? Às vezes, por um segundo de bobeira, por um momento de bobeira, você acaba errando o seu exercício completo. Outra forma de evitar isso, de forma simples, é você vir até aqui a sua planilha de listas, ou na sua planilha, a sua matriz de dados, e dar um nome para essa faixa. Vamos colocar aqui o nome de estados e vou pressionar o Enter. Quando criamos células nomeadas no Excel, ao entrar em fórmulas e gerenciador de nomes, vamos ver aqui que o estado ele já tem uma lista, uma faixa de células protegidas com aquela proteção de referência de célula que é o cifrão. Essa proteção de referências vai fazer com que não dê erro na sua fórmula. Se nós usarmos lá na nossa planilha 2 e trocarmos esse procv, veja só, procv, eu quero procurar deixa eu ver o que eu estou procurando aqui, D2. Então eu quero procurar a cidade de Goiás, ponto e vírgula, na minha tabela de estados. Note que ele já identificou a minha faixa de células nomeada. Ponto e vírgula, coluna. Qual é a coluna que eu quero trazer? Eu acho que é a coluna 5, ponto e vírgula 0. Se não for, a gente substitui. Quando eu der o Enter, ele vai trazer as siglas corretamente. E aí eu não preciso me preocupar em copiar, em proteger a referência, porque dentro da célula nomeada, essa proteção já foi feita. Então perceba que essa é uma dica essencial para que você possa ter aí certeza que as suas fórmulas e funções estão corretas. Se você vai utilizar matrizes de dados e depois você pretende copiar essa fórmula para baixo, esse é um erro muito comum no Excel. Então evite que esse erro aconteça usando a proteção de referências de célula. Na próxima aula, mais algumas dicas aí para que você não erre mais utilizando o Excel. Grande abraço!